Fala, percussionista! Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar você por chegar até aqui. Isso é um passo importantíssimo na sua carreira de músico. Eu sei que você toca, que você já gravou com diversos produtores e em diversos estúdios, só que nós precisamos sempre aprimorar os nossos conhecimentos, buscar novos conhecimentos, estudar, e é isso que eu venho aqui trazer para vocês. Nesse momento, você está prestes a entrar no universo da gravação comigo, Cadu Silva. Eu sei que você já gravou em diversos estúdios, para diversos produtores, e eu tenho certeza que você já se cobrou e já tentou falar com o técnico de som na mesma língua que ele. Eu já senti isso na pele e é isso que eu quero trazer aqui para você, essa clareza, esse conhecimento desses detalhes para que você consiga conversar com o técnico, com o produtor, de igual para igual, para falar sobre equipamento técnico, sobre o microfone, sobre um processo de gravação. Isso não precisa ser só dentro do estúdio. Muita coisa que você vai ver dentro desse book você pode utilizar em cima do palco também. A hora que você for tocar ao vivo, isso é de grande valia para o seu som, para a sua tocada. E às vezes você está gravando o seu instrumento, ou até mesmo você está no palco tocando, e você sente que o seu som está embolado, né? Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é afinação. Se a afinação do tantã estiver baixa, junto com o surdo, como é que você vai escutar os dois instrumentos, se eles estão próximos da mesma região na frequência? Qual o microfone que está sendo microfonado o tantã ou o surdo? Será que ele foi feito para isso? Então tudo isso dentro desse book nós vamos entender juntos. E isso vai fazer você evoluir, sair desse lugar que você está e vai abrir a sua mente, vai clarear a sua mente de entendimento, né, essa busca por evolução. Então sejam muito bem-vindos ao universo da gravação comigo, Cadu Silva. Tem coisas que são intuitivas. Por exemplo, tocar samba, nós aprendemos desde criança, quem nasceu aí, dentro das escolas de samba, ou tem um familiar tocando, isso é intuitivo, você já sabe tocar, já está na sua veia. Só que tem coisa que nós precisamos entender, nós precisamos saber o conceito disso, o porquê disso e porquê daquilo. Eu não posso simplesmente pegar um tantã, afinar em qualquer região e sair tocando. Eu não posso simplesmente pegar um pandeiro, um repique de mão, afinar no mesmo lugar e sair tocando, porque isso dificulta o trabalho do técnico. Você está levando um problema a mais para o técnico. E o que eu quero trazer para vocês é uma solução que você vai falar com o técnico a mesma linguagem e vai facilitar o trabalho dele. É esse ponto que nós vamos chegar, de entregar o som pronto para o técnico. Então, a sua intuição coordenada vai levar essa agilidade, essa performance melhor para o técnico de som ouvir um som melhor, vai chegar para ele com uma melhor audição, resultado final melhor. Só o talento, só saber tocar, às vezes não resolve. Nós precisamos, no dia de hoje, saber o conceito do que nós estamos fazendo, entender da onde vem, o porquê que existe isso e aonde esse som vai chegar, como vai facilitar o progresso do trabalho, não vai ficar paralisado. Ou se eu estiver num palco, esse tipo de situação vai te ajudar a ouvir melhor, porque se você entrega um som melhor para o seu técnico, ele te devolve um som melhor no seu fone, nos monitores que estão ali nas laterais. Então tudo isso vem da técnica. A gente tem a intuição, a gente já aprendeu a tocar desde criança, só que agora a gente está dando um passo maior. Nós estamos buscando a técnica, a essência do que nós estamos fazendo. É esse o ponto de partida. E não tem problema se você quer continuar nesse lugar que você está. Tudo bem, ok, quer tocar, né? Nós sabemos que a história do samba sempre foi assim, né? Antigamente o grupo X, o grupo H não tinha essa questão de afinar, de saber disso, de saber daquilo. Só que hoje em dia o mercado de trabalho, né, o músico que se grava, o músico que entende de gravação, ele está um passo à frente dos demais. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você saia desse lugar onde você está, dessa zona de conforto, e se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que tem algo que te incomoda e você está buscando isso, e aqui você vai encontrar. O mercado de trabalho, ele não aceita mais juvenil. Não adianta só tocar hoje em dia. Você não pode só tocar. Só tocar não vai resolver o problema. Você precisa saber tocar, você precisa saber gravar, você precisa saber os conceitos de microfone, você precisa saber frequência, para que você esteja à frente do outro músico. E isso não é uma disputa ruim, é uma disputa saudável. Porque imagina se todo percussionista, todo técnico de som, sabe falar sobre o seu instrumento, sabe falar sobre a percussão, sobre o surdo, sobre o tantã, sobre o pandeiro, sobre o repique de mão. O mercado de trabalho não tem mais espaço para quem não sabe fazer isso. Hoje a gente está numa era onde nós temos as IAs fazendo tudo. Então, se nós não acompanharmos esse processo da evolução da música, nós vamos ficar para trás. Então você, percussionista, precisa desde já era para ter começado, mas ainda dá tempo, você precisa se atualizar, precisa entender de gravação, precisa entender de palco, de monitoração, de frequência, de como tocar. Eu sempre digo que o músico percussionista que se grava,
ele consegue pensar no espaço. Ele pensa no espaço, aonde vai sobrar, aonde ele pode encaixar um instrumento. É aí que está a chave do percussionista que sabe gravar e do percussionista que só toca no palco ao vivo, que está ali para emoção. E não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando se profissionalizar. Evolução profissional. Esse é o tema, o ponto-chave do nosso e-book. Buscar conhecimento para sair dessa zona de conforto, falar na mesma língua que o técnico, saber do que você está falando para evoluir profissionalmente. Só assim você vai conseguir subir o seu cachê, vai conseguir pedir mais, porque todo grupo, o artista, o produtor, ele vai ter novos olhos para você. Vai olhar e vai falar, poxa, olha lá o fulano, ele sabe do que ele está falando. E isso é importantíssimo. Isso, vou repetir, é importantíssimo para a carreira de um percussionista. Dentro desse e-book, o que eu quero trazer para você é o olhar do percussionista dentro do estúdio ou em cima do palco. Então você vai ver lá diferença de microfone dinâmico e condensador. O que o microfone dinâmico faz, o que o microfone condensador faz, o que ele vai captar. Isso é importantíssimo, porque os nossos instrumentos de percussão, eles variam de microfone. Não é um microfone que vai resolver tudo. Você também vai ver, quando no momento de fazer a sua gravação, sinal de entrada. Né? Qual é o volume certo? Como que eu faço para entender isso? Outra coisa, sequência dos instrumentos na hora da gravação. Isso é fundamental, porque se você começa com o instrumento X ou H, lá na frente, a conta não vai fechar. Você precisa criar momentos dentro da música, você precisa gravar um instrumento primeiro, para que você consiga pensar no segundo. É a questão de ver o espaço. Então você vai facilitando o seu caminho, você vai abrindo o espaço para você mesmo. Você vai ver nota predominante e frequência de cada instrumento de percussão. Isso é o ponto-chave do percussionista. Porque se o percussionista não consegue afinar o seu instrumento, como é que você vai conversar com um técnico de igual para igual? Né? Vou dar um exemplo aqui prático. O técnico chega em você e fala, poxa, ó, fulano, o seu surdo está em dó. Ou ele fala para você aqui, ó, o seu surdo está em 65 Hz. Você não sabe o que é. Né? Se ele fala para você, sobe um pouco mais, então você vai subir para onde? Para que número? Para que nota? Isso tudo é a linguagem do técnico. E é isso que eu quero que você entenda, para que você saiba falar com o técnico de igual para igual. Então você vai ver nota predominante de pandeiro, de repique de anel, de tantã, de surdo, de conga, de tamborim, da maioria dos instrumentos de percussão que tem nota, tá? Pós-produção e equalização. Os princípios da equalização você também vai ver dentro desse e-book. Então, o que filtrar e por que filtrar isso na hora que você estiver entregando a sua gravação ou em cima do palco? Ah, essa frequência aqui está me perturbando. Como que você vai falar para o seu técnico de som? É através dessa equalização, o princípio da equalização. Ó, fulano, tira tanto da frequência tal, porque você sabe aonde ela está, você sabe qual é essa frequência. Panorama, os pans, isso é uma coisa também interessantíssima para o percussionista saber. Porque quando você começa a gravar o seu primeiro instrumento, você precisa imaginar o seu último instrumento, o seu 10º instrumento. E os pans são dividir o espaço da percussão. E isso você vai entender dentro desse e-book, como fazer, aonde colocar o instrumento ali dentro das divisões do panorama. Isso serve tanto para o palco, a hora que você estiver tocando no show, ou no estúdio. Se você tiver a sorte de estiver trabalhando com um técnico de som, que o seu som esteja estéreo, poxa, você consegue dividir toda a percussão e os demais instrumentos que estão no palco. Então, isso é fundamental para você. E no final, a mentalidade da gravação do percussionista. A mentalidade do percussionista na hora de gravar. Porque o percussionista ele foi criado para tocar ao vivo. Ele foi criado para ir para o samba, para tocar na roda de samba. Só que a ideia é outra. Nós precisamos ser educados dentro do estúdio. Estudar com clique, como estudar com clique, para quando você entrar numa gig, você está firme, você está preparado para ficar nessa gig e não ser mandado embora porque você não conseguiu tocar com o clique. Então tudo isso você vai ver dentro desse e-book. O objetivo desse e-book, mais uma vez, é abrir a sua mente para o universo da gravação. Seja dentro do seu estúdio ou no estúdio de um produtor que você vá gravar alguma música, ou em cima do palco. Eu posso falar para vocês aqui, a minha vida como músico profissional é uma antes do estúdio e uma pós-estúdio. Depois que eu comecei a me gravar, depois que eu comecei a entender sobre espaço, sobre equalização, eu sou um novo músico. E é isso que eu quero que você entenda. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem 20 anos, você tem 10 de profissional, ou você tem 30 e tem 15 anos de profissional, e você não tem esse conhecimento. Imagina daqui a um ano com esse e-book na mão, aonde você vai estar. E eu não estou prometendo para você que você vai ser um exímio. Não, não é isso não. Você vai ter clareza do que você está fazendo. É esse o ponto-chave que eu quero que você entenda. Você vai saber falar
com o técnico, com o produtor, sobre música, sobre gravação, sobre espaço. Então é isso que eu quero que você entenda. Daqui a um ano, aonde você vai estar se você estudar? Que lugar você vai estar? Já parou para pensar nisso? Engraçado, porque às vezes a gente gasta com tanta besteira na vida, né? Gasto com McDonald's, gasto com o Mercado Livre, gasto com um monte de coisa, e a gente esquece que o que sustenta todos os nossos gastos, as nossas contas, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. Ou é só a música, ou se eu trabalho com outra coisa, a música é uma renda extra. A partir do momento que a gente conseguir fazer ela virar uma renda número um, ótimo, mas enquanto não, ela é uma renda extra. Para que eu consiga fazer ela virar uma renda número um, eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso saber todo o universo que contempla o mercado do samba, da percussão. Então, imagina só, você gasta aí R$ 100 no McDonald's da vida. Esse e-book custa menos que isso e vai abrir a sua mente. É isso que eu quero que você entenda. Por apenas R$ 97,00 você vai conseguir ter todo esse e-book nas suas mãos. Você vai conseguir, daqui 2, 3 meses, já ter uma clareza maior sobre a música. Então pensa bem porque existem aí, eu estou colocando aqui 20 anos do meu conhecimento dentro disso. Não é só o Cadu do músico, mas é o Cadu que está na estrada, que entende o que está acontecendo, que entende a ferida do músico, a ferida do percussionista, porque eu já passei por esse lugar também. Eu já estive aí onde o produtor não quis falar comigo porque ele achou que eu fosse só mais um. Ou o técnico de som não quis falar comigo porque ele não sabe de microfone, ele não sabe de frequência. Eu já senti isso na pele. E eu não quero que você, percussionista, que está no mercado, que está na noite, que você passe por isso também. Então, por isso que é um valor que cabe dentro do seu bolso, você pode parcelar e até em 12 vezes para caber dentro do seu bolso, porque eu quero que você saia desse lugar, dessa zona de conforto onde você está. Eu sempre digo que nós estamos na primeira página do samba, né? Todo mundo aprendeu a estar na primeira página. Eu quero que você vire essa página. Quero que você se torne um percussionista técnico, que você saiba do que você está falando. E esse e-book eu tenho certeza que vai te ajudar. Agora é com você. A decisão está nas suas mãos. É só clicar aqui e eu te espero do lado de cá. Do lado de cá onde tem músicos profissionais, músicos que estão incomodados com a situação, com a tocada, com o som que ele tira, às vezes está embolado. Então, todos esses músicos estão do lado de cá tentando buscar essa clareza. E eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar. Clica aqui e vem ser feliz. Um abraço.